Muito bom, muito gostoso no intervalo ter interação com alguns de vocês. Nosso alvo vai ser terminar uns 20 minutos antes do meio-dia, para responder, tentar responder entre nós dois. Pode direcionar para um, para o outro. Eu sempre direciono para minha esposa, então deixo ela responder tudo de vocês. Vocês que já cansaram da minha voz, ela vai falar muito mais agora, tá bom? Então isso vai dinamizar nosso tempo também. E no final, acho que ainda tem oportunidade lá atrás com os livros. Vamos revisar o que aprendemos, que não deixe de ser um resumo do ensino bíblico. Se peneirarmos, garimparmos nas Escrituras, procurando princípios sobre a educação de filhos, da minha perspectiva, nós terminamos com pouquíssimas responsabilidades generalizadas, e são esses três fatores. E o livro de Provérbios encapsula, resume, ensina justamente isso. Que nós mesmos, por nós, não conseguimos alcançar o interior, centro de controle, emoção, vontade, atitude, o coração. Por isso nós precisamos de intercessão. Faça comigo. Intercessão, dependência total. Deus usa amadores para alcançar o coração das crianças. Nós não sabemos o que fazer na maior parte do tempo. Precisamos recorrer para a palavra dele e para ele. Intercessão. Mas a grande responsabilidade, à luz das Escrituras, é que todos os pais são professores. Não tem como fugir disso. Pelo exemplo, pelo ensino, estamos sempre instruindo. Instrução. Capítulos 1 a 9 de Provérbios, no triângulo da sabedoria, destaca isso. Deus é soberano, Provérbios 16, 1 a 9, o pai fala, mas chega a hora que o filho tem que decidir. Nós influenciamos as decisões do filho, mostrando como aquele caminho é doloroso, e trazemos de volta intervenção. Tim. Nós vamos acampar nessa segunda parte sobre a segunda grande responsabilidade, que é ainda estou com um problema que não está avançando. Eu não sei se queremos fazer com sinal. Eu faço assim, vocês avançam e vamos ver se dá certo isso. Coincidentemente, entre aspas, as principais responsabilidades dos pais na educação dos filhos coincidem com as responsabilidades do pastor de um rebanho, o pastor da igreja. Nesse sentido, podemos dizer que todos nós somos pais pastores. Interessante, o texto que eu mencionei de Atos capítulo 6, quando os apóstolos no início da igreja perceberam que estavam sendo puxados em várias direções, e eles destacaram a prioridade deles seria o ministério da palavra, instrução e intercessão pelas ovelhas, e no contexto pela absorção dos nutrientes da palavra. Mas também sabemos que o bom pastor, como Jesus ensinou, busca as suas ovelhas desviadas, desgarradas. Ou seja, as mesmas responsabilidades da paternidade da igreja são nossas dentro do lar. Os puritanos que mais resgataram aquela ideia do sacerdócio dos pais, e precisamos voltar para isso. Educar filhos é um processo intencional. Podemos ilustrar, muitos de nós ensinamos nossos filhos a andar de bicicleta, certo? Quantos já fizeram isso? Ou estão fazendo, mas notem como envolve um período de preparo, instrução, rodas de treino, bicicleta pequena.
um caminho claramente traçado. Quando chega a hora do filho poder ter maior independência, a liberdade é progressiva, acompanhada, responsável. Nós tiramos rodas de treino, seguramos no assento, acompanhamos, em algum momento nós soltamos um pouco. Talvez balance um pouco, pegamos de novo, acompanhamos, soltamos um pouco mais. O alvo sempre é soltar a criança. Tem 2 erros no processo possíveis. Um é soltar cedo demais. Não, filho, ache seu caminho, deixa tudo para o caminho e sai tudo ralado ou pior. O outro perigo são pais que não entendem que o alvo é lançar o filho, soltar o filho, e continuam 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, também não é o nosso alvo. Mas para pôr tudo na prateleira mais baixa, eu gostaria de resumir o ensino bíblico e fazer um desafio muito contundente para todos nós. Abra sua Bíblia, estamos agora na página 5 da sua apostila. Dentro da instrução, alcançar o coração do filho, nós podemos resumir a responsabilidade dos filhos que precisa ser ensinada pelos pais sobre 2 fatores, 2 títulos, 2 responsabilidades. E nós encontramos as 2 ao longo das Escrituras, mas principalmente em Efésios 6, versículos de 1 a 3. Olha, Efésios 6. Lembre que eu falei, essa maior porção das Escrituras que trata de papéis no lar. E tudo isso se remete para Efésios capítulo 5, 15 a 18, sobre um andar sábio, o GPS ligado, para ser guiado pelo Senhor. Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há descontrole total de dissolução, mas o caminho da sabedoria, ser controlado pelo Espírito, que em Colossenses vem pela palavra. O Espírito usa a palavra para nos direcionar e nos controlar. Depois disso, Paulo fala para a responsabilidade das mulheres, a responsabilidade dos maridos e agora dos filhos, cheios do Espírito Santo. Como saber se alcançamos o coração? 2 atitudes: obediência e honra. Filhos, isso foi estranho. No Império Romano, nos códigos domésticos da época, não se escrevia para crianças, mulheres, nem escravos. Paulo faz tudo isso dignificando o papel de todos, e especialmente os filhos. Filhos, ele diz na igreja de Éfeso, sua responsabilidade como cheios do Espírito Santo, obedecei a vossos pais no Senhor, não quando pedem coisa que contrarie a palavra de Deus. Pois isso é justo, é certo, é reto, é o caminho em que deve andar. Número 2, honra a teu pai, a tua mãe. Obediência tem data de validade. Principalmente sai de casa a casa, se deixa o homem pai e mãe. Não pode depender, obedecer necessariamente os pais, os sogros, uma vez que formou-se um novo núcleo de espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas a vida toda, 9 vezes, meus amigos, a palavra de Deus diz: honra a teu pai e tua mãe. 9 vezes.
Deus fala uma vez, você deve obedecer. 2, 3, santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, é sério. Mas se Deus falar alguma coisa 9 vezes, porque Ele é o Senhor, como o Pentateuco ressalta, nossa honra às autoridades em nossa vida reflete uma estrutura de alinhamento debaixo de Deus mesmo. O diabo é campeão de rebeldia e desrespeito. Não são coisas fofinhas quando saem da boca de uma criança, corrigindo seus pais, repreendendo seus pais. Isso tem cheiro sulfúrico. Do maior rebelde que desalinhou-se como anjo de luz e se rebelou contra o Pai. Submissão, obediência e honra tem o cheiro de Cristo. Porque Ele que alinhou-se até a morte debaixo da autoridade do seu Pai. Submissão é o sabor do cristianismo, não só mulheres, todos nós. Honra a teu pai 9 vezes a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, gente, de uma vida de qualidade e talvez via de regra de quantidade, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Seja o povo de Israel, seja uma comunidade que respeita a autoridade, vai perdurar por muito tempo, ou individualmente. Não significa uma criança que morreu, como a nossa netinha Radassa, com 2 anos e meio, é porque era desrespeitosa. Não, isso é forçar as escrituras. Via de regra, porém, uma qualidade de vida. Agora, impressionante ao olharmos para as escrituras, percebemos como, quando a serpente satânica levantou a cabeça, injetou o veneno do pecado nas raças de Adão e Eva. O espelhar da imagem de Deus, outrora nítido, os dois andando em comunhão com Deus. Assim que entra o pecado, conflito, diabólico. O homem chamado para proteger, amar a sua esposa, pastorear o jardim, aponta o dedo abordado por Deus no nariz da sua amada mulher, esposa, tu és osso dos meus ossos. E condena a esposa a uma morte fulminante. E ao apontar o dedo, ele parece o diabo, o acusador. Logo depois, parte do castigo, Deus fala que haverá guerra entre os sexos. A mulher vai manipular, tentar controlar, avançar, como Eva fez no jardim. O homem vai oprimir, rebaixar a mulher. Deus quer que seja assim de jeito nenhum. E depois diz isso: haverá dor multiplicada. Não é que havia dor antes, porque não pode multiplicar 0 por nada, isso não é a ideia. Agora vai ter muita dor, não somente na gravidez e no parto, ele volta para a concepção. A ideia desde o primeiro momento de vida, mamãe Evas, vocês especialmente vão sentir a dor de resgatar essa imagem que nasce na maternidade, nas garras de Satanás, porque estutice está amarrada ao coração. Essa dor acompanha, e logo em seguida, mal havia entrado o pecado no mundo, pelo menos textualmente, Gênesis 3 e o próximo capítulo. Um filho, Caim, desobediente, rebelde, coração duro, mesmo advertido por Deus, está nem aí, ele mata seu próprio irmão, e agora coração rasga de Eva e de Adão. Não muito tempo depois disso, nós percebemos como o desrespeito também entra na história. Deus, porque o homem, a sua maldade multiplicou-se,
Agora o espelhar da glória de Deus em adoradores virou homens multiplicados rebeldes. Deus lava a terra na época de Noé. Só que até Noé. Gênesis 9 mostra ele nu, bêbado, exposto na sua própria tenda de forma vergonhosa, mas seu filho caçula, talvez com ressentimentos do papai, da sua pregação, o tempo todo, justo de toda a terra, e com esse ressentimento, vê a nudez do pai, chama seus irmãos, começa a zoar do seu próprio pai, e nós vemos desobediência, desonra. O meu desafio, simplificando, é o que o texto Bíblia declara e ilustra. Como alvo da sua paternidade, seus filhos sabem obedecer e honrar, como tolos que nascem, todos nós nascemos, pecadores. Nós não podemos fabricar isso. Isso vem da plenitude do Espírito, de uma conversão genuína e com santificação real de discipulado por parte dos pais. Mas se nós não mantivermos o padrão no alto onde deve estar e diminuirmos para cá, não tem obediência, não tem honra, também não tem bênção, não tem qualidade de vida. De fato, nossa vida se transforma em caos, em casa. Quantas e quantas vezes nós precisávamos ter o que nós chamávamos de concílio da família Merck. Havia muito bate-boca, havia muito desacato. Eu chegava em casa às vezes e a minha esposa em lágrimas por causa das palavras de um filho. Agora, Júnior, você vai ter comigo. Essa minha esposa, você não fala com minha esposa desse jeito, é assim por diante. Mas essa pergunta: como alcançar o coração do filho? Espera aí. Ela já vem. Em primeiro lugar, uma antropologia bíblica. Não ensina positivismo, encher tanque vazio, Pequeno Príncipe, seu filho é seu professor, monstro, robô ou hamster. Nossos filhos são gente, mas nascem não com tábula rasa, e sim no negativo. Escutem alguns versículos bíblicos. A estultícia, sinônimo de pecado em Provérbios, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dele. A ideia é não escrever João 3,16 e aplicar no bumbum da sua criança. A ideia é, tem que mostrar o coração do filho para depois levá-lo até a cruz. Eu nasci na iniquidade, Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Biblicamente não é o ato sexual que o fez como gente que era pecado. A ideia é que desde o momento de ser humano, a natureza pecaminosa me acompanha. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, têm peçonha, veneno semelhante peçonha de serpente. São como uma víbora surda, tapa os ouvidos, não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante dos encantadores, dos encantamentos. Todo filho nasce assim. Se só passar mão nisso, seu filho nunca vai ser alcançado na esfera do coração. Então Deus nos chama. Ele chama os pais justamente para resgatar aquela imagem, aquela ovelha desgarrada. Essa responsabilidade é nossa. Na sequência de Efésios capítulo 6, o texto que nós lemos, Paulo até designa isso mais para os homens. Nós somos os pastores do lar. Assim como chamou Adão à frente, nós responderemos pela obediência e honra dos nossos filhos. Por isso, o pai, cheio do Espírito, em Efésios capítulo 6, na sequência, e vocês pais, ele usa o termo grego pateres, onde
vem paternalismo e outros termos. Antes ele falou, filhos, obedecei aos vossos pais, o termo genérico, goneusin. Mas quando trata do pastoreio, ele chama a atenção dos homens. E vocês, papais, não provoquem seus filhos à ira, ao pecado, à desobediência, à desonra pelas suas atitudes, falta de cumprir suas promessas e muito mais. Mas, parece Provérbios, criem-nos um termo de ternura, de tempo de quantidade e qualidade. Os pais perguntam, mas o que é mais importante, pastor? Tempo de quantidade e qualidade. Eu respondo, tempo de qualidade. Em bastante quantidade. Não tem como fugir disso. É o pastoreio. Criem-nos na disciplina, lembra, intervenção e admoestação, instrução. Está tudo aqui, não é tão complicado. Mas como alcançar o coração? Agora sim, eu chamo a expert, que está sempre apontando as falhas do meu coração. Brincadeira. Mas vamos ouvir uma mãe que, pela dedicação, pelo privilégio, pelas oportunidades, investiu não uma fórmula, mas alguns passos constantes do coração do filho e nosso. Como alcançar o coração para uma conversão genuína em casa? Deus nos deu um alto padrão de santidade. Lembra quando Jesus falou, sede perfeito como o vosso Pai Celeste? Não sei se alguém já atingiu essa meta da perfeição. É um padrão extremamente alto. E o padrão para os nossos filhos também é extremamente alto, porque eles precisam ser ensinados a obedecer e a honrar. Mas como é essa obediência bíblica? Quais são os padrões? O que é as características de uma obediência bíblica? Bom, ela tem 3 características. Em primeiro lugar, a obediência bíblica é imediata. Isso significa que você falou uma vez em tom normal de voz e o seu filho deveria obedecer. Lembra quando Deus tirou seu povo do Egito? Eles atravessaram desertos, estavam prestes a entrar na terra prometida e Deus mandou subir, possuir a terra e não foram. Ficaram com medo, não obedeceram. E Deus falou, então agora vem a disciplina, mais 38 anos vagueando no deserto até morrer toda essa geração. E a reação deles foi, não, pode deixar, agora a gente obedece, agora a gente vai. Não, foi tarde demais. Obediência imediata. Segunda característica é que a obediência é inteira, é por completo. Você deu uma tarefa para fazer de forma completa. Então, você mandou arrumar o seu quarto, é para fazer de forma completa. Lembra quando Deus deu uma tarefa para o rei Saul de acabar, destruir por completo os amalequitas? E ele fez quase. Ele poupou o rei e o melhor do gado para sacrificar a Deus. Mas Deus não encarou isso como uma obediência. E foi suficiente para Deus rejeitá-lo como rei. Agora, a terceira característica é mais difícil ainda, porque obediência bíblica é interna, é do coração, é com a atitude correta, com um sorriso no rosto. Lembra quando Jesus falou, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim? Tá, realmente é um quadro bonito, muito legal, mas existe? Em algum lugar isso daí? Alguém obedece dessa forma? E nós viemos aqui para falar para vocês, isso daqui não é difícil. É impossível. É além do difícil. Gente, quem é que consegue obedecer dessa forma? Eu certamente não consigo. E os meus filhos e netos também não conseguem. Então, o que acontece? Nós
como adultos de pensamento lógico, pensamos assim: não faz sentido eu exigir algo impossível dos meus filhos. Então nós pegamos o padrão que Deus colocou lá no alto e nós diminuímos. Então eu falo uma vez, eu falo a segunda vez, estou contando, 1, 2, 3, e o filho meio que vai. E ele tem que arrumar o quarto, então ele vai, ele arruma o quarto, ficou um casaco, uma bola debaixo da cama, uma roupa que estava pendurada, fica caída atrás da porta, mas já está bem melhor do que estava antes. E ele não bateu o pé, ele não xingou, ele não gritou, ele só fez assim. E eu aceito como obediência, porque afinal está bem melhor do que as outras crianças da minha igreja, do meu prédio, do meu bairro. Qual é o problema? Quando nós diminuímos o padrão de Deus até uma altura em que o nosso filho é capaz de atingir na sua própria força, ele não precisa de Jesus. Porque na cabeça dele, ele atingiu a meta. Ele alcançou o padrão. Então ele se torna sábio aos seus próprios olhos. Ele não vê a verdadeira miséria do seu coração. Mas quando nós insistimos numa obediência imediata, inteira e interna, em algum momento, o nosso filho vai cair numa frustração. Ele vai falar: mas não dá, eu não consigo. Sim, filho. Foi por isso que Jesus veio. Você não consegue, eu não consigo. E agora que nosso filho vê a necessidade do coração dele, nós temos o grande privilégio de apontar a salvação que Jesus nos oferece através da cruz. Agora, infelizmente, mesmo depois do nosso filho aceitar a salvação que Deus nos dá, ele continua sendo pecador, igual eu continuo sendo pecadora. Mas o processo é o mesmo. Filho, na sua força, você não consegue atingir a meta. Mas é isso que Cristo quer fazer através de você. E nós ensinamos, então, o nosso filho como viver uma vida dependente em Jesus. Esse processo tem um nome que você conhece. Esse é o Evangelho. O que nosso filho mais precisa não é condicionamento de comportamento, encher o poço fundo inesgotável do coração, da autoimagem. O que precisa é de Jesus, de uma conversão genuína pelo Evangelho, em que nós apontamos a cruz, o coração, e levamos até a cruz. Esse diálogo é constante. Já o filho abraçou Jesus com 7, 8, 10 anos de idade, já foi batizado na igreja, é adolescente agora, tem desafios, questiona várias coisas, é o diálogo constante. Agora nós temos um aliado que nos ajuda a sermos também mais parecidos com Jesus, aponta as nossas incoerências, nós pedimos perdão, ele faz isso de forma obediente e respeitosa. Mas agora nós temos esse diálogo em que ambos estão apontando o coração e correndo até a cruz. Eu não consigo exportar o que primeiro eu não importei para a minha própria vida. Nós precisamos, e talvez tenha pessoas aqui que nunca tinham entendido exatamente assim, o Evangelho, as boas novas que começam com as más. Meu coração é pervertido, miserável, eu preciso de um Salvador. Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou para mostrar, está tudo pago, tetelestai, como bradou da cruz. E todos aqueles que se veem perdidos e se lançam sobre o abismo do inferno, sobre a única ponte que é a obra de Jesus, nascem de novo e agora têm uma nova possibilidade de obedecer e honrar a Deus. A nossa matéria-prima
para esse processo é a palavra de Deus. Os pais sábios que conhecem a palavra usam a palavra para diagnosticar o que está acontecendo no coração do filho. Provérbios 20, como águas profundas são os propósitos, ou seja, intenções, motivações, atitudes do coração do homem. Mas o homem de inteligência, leia-se, o papai e a mamãe que conhecem a Deus. Sabe descobrir o que está acontecendo na vida do filho. Um exemplo disso, vamos imaginar duas crianças do berçário, e brigando com um brinquedo que é muito comum, e você, pai, mamãe, com sua vasta sapiência, chega lá e diz em primeiro lugar, quem pegou primeiro? O que você acabou de ensinar seu filho? Egoísmo, vaidade. Corra na frente para garantir que você tem espaço no estacionamento, pão de queijo. Desculpa, não sobrou nada para mim. Não, sobrou, eu comi. Está vendo? Nós não temos uma cosmovisão do outrocentrismo da vida de Cristo. A tragédia, o povo do livro não conhece o livro. Cometemos equívocos, então, na educação. A palavra de Deus, porém, é viva e eficaz. Esse é o nosso instrumento mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A ideia de espada de 2 gumes é que nos pega indo e nos pega voltando. É penetrante, até o ponto de dividir alma e espírito, dividir o indivisível. A ideia de Provérbios, nós usamos o diagnóstico, o raio-x da palavra de Deus para analisar o arregalar de olhos do nosso filho. O que isso transmite? O que os olhos transmitem? Mas quem sou eu para julgar? Meu filho, você é pai. Você conhece o choro, as diferenças do choro do seu filho. Você tem que fazer julgamentos sábios. Num contexto de diálogo, sondagem, por exemplo, deu uma tarefa para o filho, saiu meio arrastando os pés. Provérbios fala muito sobre linguagem corporal como sinal do coração. A porta bate, Júnior, volta. Agora começa diálogo. Você estava irritado comigo? Aquela porta você bateu ou foi o vento? Eu bati. E agora você vai trabalhar o coração para apontar a cruz. A palavra de Deus, então, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas é nesse contexto que vem a cruz, a graça. Desculpa, prestar atenção aqui. Logo em seguida, no mesmo texto, nós lemos isso. Acheguemo-nos, portanto, peraí, essa espada cortante acabou comigo, expôs o meu coração, sim, mas a graça, filho. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono que jorra graça, que é caracterizado por graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o momento em que meu coração foi exposto. Coração, cruz. E o diagnóstico constante da palavra de Deus. Agora, na página 7. Última parte do nosso tempo. Queremos lidar com a instrução de forma prática diante de um perigo muito grande. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Voltem quase até o início e avance 5 quarteirões à direita. Um tema do livro de Deuteronômio, cujo nome significa segunda lei. Não é segunda lei, é a repetição
das ordens que Deus havia dado no Êxodo para uma nova geração. 40 anos se passaram, uma geração desobediente e desrespeitosa faleceu. Agora Deus reitera as ordens, mas dentro do contexto de perigo, de uma nova geração se esquecer da aliança, do êxodo, dos milagres. Então, um tema desse livro é, não se esqueça, o perigo de amnésia espiritual. Olha, Deuteronômio 4, 9 e 10. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e de não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças. Mais adiante, capítulo 6, versículo 12. O perigo da amnésia espiritual, uma nova geração que não conhece o Senhor nem as suas obras. 6,12, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Como seria possível esquecer maná no deserto, passar pelo mar de pé enxuto, da morte, dos cadáveres dos egípcios soldados nas praias, do grito de desespero dos pais quando o primogênito morreu e as outras pragas no Egito. Mas se os pais não contarem, se não lembrarmos da palavra de Deus e do poder de Deus, a próxima geração já era. A amnésia espiritual toma conta. Olha 8, 11 a 14. 8. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e moradia, e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. A amnésia espiritual tem que ser combatida por vacinas bíblicas. São muitas, várias, mas na nossa nomenclatura, tradição, mas com muito respaldo bíblico, nós entendemos e queremos repassar para vocês o que funcionou em nossa casa à luz da palavra de Deus. Duas áreas bem simples. O culto doméstico, ensino formal e informal, vamos explicar a diferença. E junto com isso, ensino simbólico, o sinal da tua mão, dos teus olhos, tudo que faz, fala, vê, através de lembranças do poder de Deus em nossa história, a fidelidade de Deus em nossa vida, não somente o Deus dos antigos. Ou seja, o que nós queremos fazer, essa estratégia para alcançar o coração e levar até a cruz. Lembranças, vacinas com reforços da palavra de Deus, do poder de Deus. Do poder de Deus na história e na nossa história. Histórias. E através do ensino, tanto regular, consistente, como informal, ocasionado por oportunidades. A necessidade de tudo isso nós vemos claramente nas Escrituras. Em termos da palavra e do poder de Deus, a vacina de recordações através das pedras do Rio Jordão, por exemplo.
O povo de Israel, quando entrou na terra prometida, Deus fez questão de preservar memoriais, pedras retiradas por cada tribo do meio do Jordão, empilhadas na margem, e Deus diz, para que quando o seu filho te perguntar daqui a algum tempo, pai, o que significam essas pedras? Filho, deixa eu te contar a história da fidelidade de Deus. Mas tragicamente, isso não aconteceu. Juízes de servir o povo ao Senhor todos os dias de Josué, o líder no lugar de Moisés, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Foi também congregado a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Como era possível isso acontecer? Mas aconteceu. Certa vez nosso filho, pastor lá na nossa igreja, pregando o livro de Juízes, fez uma declaração: a apatia dos pais leva para a apostasia nos filhos. Espero que não fosse o testemunho dele, mas esse é um perigo sério. A apatia dos pais, preocupações com mil coisas, mas não a palavra de Deus e o poder de Deus. Então, qual a vacina? Vocês conhecem, muitos de vocês, o texto-chave. Nós vamos passar a maior parte do que resta agora, nos debruçando sobre esse texto de Deuteronômio 6, a vacina contra a amnésia espiritual. Primeiro, recordações da palavra de Deus. Vamos ler juntos. Eu gostaria que vocês, na leitura comigo, destacassem o pronome pessoal da segunda pessoa singular. Teu, tua. Notem a ênfase nos pais intencionais. Juntos? Prontos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse é o texto básico para o resto da Bíblia, quando se trata de pais intencionais. E se você dividir o texto, não quer passar, percebemos 3 tipos de vacina: ensino formal, informal, simbólico. Para imunizar uma nova geração contra esquecimento da palavra de Deus e do poder de Deus. Podemos ver o ensino formal através dessa palavra inculcar. Interessantemente, como filhos são flechas, essa palavra foi usada para afiar uma flecha para penetrar o coração da caça. Só que aqui as palavras nós inculcarás, nós afiaremos as palavras de forma apropriada,
Não vamos fazer catequismo de Westminster com criança de 18 meses. Embora existam catequismos baseados no catequismo de Westminster para crianças de 18 meses. Tem muito material. Nosso canal de YouTube tem entrevistas com pessoas e outras coisas. Mas a ideia de intencionalidade, por favor, não é formalidade no sentido de pai chega, mamãe chega do serviço, a bibliona debaixo do braço, desliga, joga fora o tablet da criança, porque agora é o nosso cultão doméstico. Mata a criança com 1h30 de liturgia, de cantar dos hinos e cânticos, números 70 até 100. Vamos agora nos debruçar sobre o texto de Ezequiel 40 a 48, sobre o reino milenar e o templo naquele reino. Está doido? Esse inculcar formal é regular, apropriado pela idade. Mas eu queria que a minha esposa compartilhasse um pouco sobre algumas sugestões desse tal de culto doméstico, altar familiar, seja qual for o nome, não é o que a maioria pensa. Primeira sugestão, comece cedo. Nasceu a criança, já comece a fazer um culto doméstico, um tempinho de orar, cantar junto. Talvez não entenda nada, mas no mínimo vocês estão criando um hábito de diariamente levar a criança a pensar em Deus e aprender dele. Agora, seja apropriado conforme a idade do filho. Então, uma criança pequena são aquelas páginas com desenhos grandes, poucas palavras por folha, que você vai sempre avançando. A criança cresce, já uma história mais complexa. Usa aquilo que é apropriado conforme a idade da criança. Seja breve. Não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. É muito melhor parar enquanto eles ainda querem mais, estão pedindo mais, do que ter que parar porque eles não aguentam mais. Equilíbrio o ensino informal com formal. O formal que a gente diz aqui é aquele tempo separado em que a família se reúne 3 vezes por semana, não sei quantas vezes vocês conseguem fazer, mas é um tempo dedicado a aprender algo da palavra de Deus e a orar. O informal são as centenas de oportunidades que nós temos todos os dias para ensinar princípios da palavra de Deus. Algo que aconteceu no Carrefour, uma briga entre os irmãos. Alguma coisa que o amiguinho falou na escola, algo que vocês viram no supermercado. Gente, tanta coisa acontece ao nosso redor que podemos aproveitar e ensinar princípios da palavra de Deus. Se nós temos o tempo regular de falar da palavra de Deus, facilita nos tempos informais para também falar sobre a palavra de Deus. Estimule participação. Não seja sempre esse tempo, o pai lê, a mãe ora, é só isso que acontece. Não, deixa todo mundo participar. Se você tem um filho mais velho, você pode desafiá-lo a preparar de vez em quando um culto doméstico para os irmãozinhos. Ou tem uma noite de encenação bíblica em que nós vamos escolher uma história e nós vamos encenar. A gente podia fazer 2 times, né? Daí um adivinhava o que o outro estava fazendo. Tem uma noite de louvor, todo mundo cantando com o seu instrumento musical. 2 tampas de panela, uma colher de pau na panela, inventa. Mas todo mundo participando. Use provérbios. Provérbios extremamente práticos, especialmente para a idade júnior, adolescente. Leia 2, 3 versículos e converse sobre aquilo. Nós temos um livro para ajudar sobre provérbios que tem devocionais já prontos e um outro livro, 101 ideias criativas, para ajudar a dinamizar esse tempo que vocês têm em família. Faça aquilo que funciona na sua casa, mas não deixe de fazer o culto doméstico. Esse é o ensino chamado formal de inculcar, afiar para que entre no coração e no cérebro do filho. Mas o ensino informal. Aquele livro de ideias criativas tem um monte de sugestões, mas de onde você tira isso, Davi? Quando o texto diz, e delas falarás assentado em sua casa.
Ou seja, usando uma cosmovisão bíblica, uma peneira bíblica para dialogar com filhos sobre o programa de Netflix que acabamos de assistir. Quais os valores, o que foi certo, o que não foi certo. Estamos assentados em casa, andando pelo caminho. Nós gastamos tanto tempo no carro levando filhos para escola, para aula de teclado, para inglês, para escolinha de futebol. São momentos que o pai, em Provérbios, muitas vezes, talvez na história de Israel, eles não tinham tempo para fazer cultos tão formais, eram escravos. Mal havia acordado o sol e a família, eles estavam indo para os campos, mas andando numa tradição oral, falando do Senhor, usando lições objetivas que nós já mencionamos, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Os momentos oportunos em que toda criança quer protelar a hora de dormir, oportunidade de sentar na cama e contar e cantar e ensinar. Andando pelo caminho também, assentado em casa, as refeições familiares, um apelo aos pais de guardar todas as telas que estão fazendo um estrago tão grande. Nós já temos lido, e a minha esposa mais ainda, nem livros bíblicos de cientistas, de pessoas de Silicon Valley, em Califórnia, que não deixam seus filhos ter aparelhos, porque sabem do mal. Não estou falando de jogar fora, mas tem horas de jejum, de telas em casa, principalmente nas refeições, em que nós vamos sentados em casa, ter diálogos, processar a vida, o que ouviu na escola, com valores bíblicos. Ao levantar-te, uma bênção sobre os filhos, os primeiros momentos do dia, antes de sair para a escola. O ensino bíblico é o tempo todo e todo o tempo. Em todo lugar, em qualquer lugar, alcançar o coração para que seu filho ande com Deus. Vamos compartilhar aqui, não sei se vai dar para fazer todos, mas algumas ideias para o ensino informal em casa. E acho que vamos fazer assim. Quadro de oração, pode explicar? Um momento sentado em casa, até mesmo uma oração na refeição. Você pode imprimir fotos de pessoas da família, pastores da igreja, missionários e colocar num quadro, e todo café da manhã você escolhe uma pessoa e ore por essa pessoa. É uma maneira de lembrar. Nós temos 3 grupos, pessoas missionários que o dinheiro dos livros sustenta, os nossos mantenedores e todos os netos, e cada dia a gente ora por um de cada grupo. Parte do tempo informal. Agora tem vários outros aqui. Passeio na natureza. Como que é isso, tempo informal de ensino? Isso é gostoso. Se você puder levar seu filho para andar num parque, ou às vezes à noite, se ainda dá para ver estrela ou a lua cheia, sair no quintal ou sair num lugar que dê para ver. E a tarefa é que cada um tem que preencher a frase: meu Deus é tão grande que... Ao olhar para a lua, ele sabe o que está acontecendo do outro lado da lua, onde eu não enxergo. E a outra pessoa fala: Deus sabe onde cada gota dessa água já esteve na história do universo. E cada um vai preenchendo e vai abrindo os olhos de ver a grandeza de Deus, e acaba sendo um momento de louvor. O culto de consagração, quando se adquire o objeto de grande oração, talvez depois de tempo, um carro, talvez. Sim, eu lembro quando a gente conseguiu comprar, na época, uma Kombi, né, que cabia todo mundo. Então, a gente andou de Kombi por 19 anos, não é carro Kombi, agora temos carro, mas naquela época era Kombi. Mas de fazer uma roda em volta da Kombi, de mãos dadas, e cada pessoa orou por uma
parte da Kombi, né? Por segurança, que pudéssemos usar de uma forma que fosse bênção para outras pessoas, carregando, levando pessoas junto conosco. Então, uma consagração, agradecendo por aquilo e pedindo que Deus nos ajudasse a usar de uma forma adequada. Você falou de noite, de música com instrumentos, mas rodízio de cânticos, o que é isso? Isso a gente fazia muito no carro. Às vezes você está voltando, é tarde à noite, não vai dar tempo chegando em casa para fazer um culto doméstico, a gente já fazia algo dentro do carro. Então uma coisa era, alguém puxava uma música, um corinho. Daí, terminando a música, você pegava a última palavra principal da música e tentava começar uma outra com essa palavra. E vai fazendo até não conseguir pensar mais em música. Então, era uma coisa divertida para cantar. 20 perguntas, brincadeira, mas é bíblica para afiar. Também fizemos muito no carro, a gente fazia muita viagem bem comprida, então tínhamos que ter algumas coisas criativas para fazer no carro. Tem duas maneiras de fazer, bom, deve ter outras também, mas duas maneiras que nós brincávamos. 20 perguntas, alguém pensava numa personagem bíblica e todo mundo tinha que fazer pergunta cuja resposta era sim ou não. Só podia responder sim ou não. E tentar ir estreitando para descobrir quem era. Então você já começa, é homem? Não. É do Velho Testamento? Sim. Então eu já sei, é uma mulher do Velho Testamento. E vai indo ver se consegue descobrir quem é antes de chegar em 20 perguntas. Uma outra forma de fazer, eu acho mais divertido. Então, a pessoa pensa numa personagem e fala para você, estou pensando em alguém cujo nome começa com a letra M. M. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta para ele de uma forma que ele consiga pensar em quem é que eu estou pensando. Por exemplo, foi usado por Deus para tirar o povo do Egito? Não, não foi Moisés. Ela foi a mãe de Jesus? Não, não foi Maria. Isso não foi treinado, gente. Eu vou ganhar. Você vai ganhar? Vai ganhar? Não foi Maria. Ele foi coletor de impostos? Não foi Mateus. Tá. Ele foi primo de Barnabé? Não foi João Marcos. Gente, pode perguntar também. M, tá? Tem que começar com M. Isso é L. Como? Não foi Malcos, servo de Caifás. Foi o homem que viveu mais tempo na terra? É outra pergunta? Acertou. Metusalém. Muito bom. Convidados de honra. Isso foi bem divertido. Todos os nossos filhos, a maioria deles, pelo menos, eles querem ter heróis, né? Então, geralmente é o super-homem, o Homem-Aranha, as princesas, todo mundo quer o seu herói. E nós queríamos que os nossos filhos tivessem heróis também, mas pessoas dignas de serem heróis. Então, quando passava na nossa igreja ou vinha visitar alguém que para nós era uma pessoa que nós admirávamos, nós convidávamos para vir jantar em casa. Podia ser pastor, missionário, alguém com uma vida digna que nós admiramos, e eles vinham jantar em casa. E todos os nossos filhos faziam perguntas para essa pessoa, após ouvir como aceitaram a Cristo, qual era o ministério deles, como é que Deus estava usando a vida deles. Aí eles tinham as suas perguntas. Tinha um que sempre perguntava: você quase chegou a morrer em algum momento? Daí ouvíamos cada história, foi muito interessante. Mas nós tirávamos foto da pessoa e revelamos, né? Imprimimos a foto, colocamos num caderno e anotamos tudo aquilo sobre essa pessoa, e virou o nosso livro de heróis. Muito bom. São algumas ideias para despertar a sua criatividade. E por final, o texto bíblico, não estamos inventando da nossa cabeça. A base de todo o ensino das Escrituras sobre discipulado e disciplina dos filhos fala de ensino formal, regular, consistente, doutrinário. Fala de ensino informal, que é a grande ênfase do texto o dia todo dia, de formas criativas.
mas também fala de ensino simbólico. Eu diria que é onde nós erramos mais, porque talvez seja um pouco mais complexo. No povo de Israel, o texto diz também, exatarás como sinal. A ideia é de um objeto, uma lembrança para estimular a memória, para não esquecer do poder de Deus, da palavra e do poder. Ele diz, destaca, na tua mão, provavelmente, o que você faz, entre os teus olhos o que você vê, nos umbrais de tua casa, nas tuas portas, para onde você vai. Esse aspecto final nós entendemos para lembrar o poder de Deus, para ser um Deus real da nossa família. Não é somente a palavra de Deus, mas memoriais do poder de Deus. São muitos os textos bíblicos que falam sobre isso. Leia junto comigo Salmo 145, 4-7, juntos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Espera aí, isso ajuda a engajar vocês a envolver. Você acha que são poucos que estão lendo, que eu tenho a tendência. Se eu vejo alguém não lendo, além de ficar irado, eu chamo para cantar o hino nacional de Guatemala. Aqui. Vamos fazer juntos, é reta final, vocês aguentam, todos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. São muitos outros textos aqui. Salmo 78 é clássico, que diz a mesma coisa. Mas vamos falar um pouco sobre algumas ideias de como simbolizar a fidelidade de Deus, não somente nas Escrituras, mas também na nossa história familiar. A lição é simples: a fidelidade de Deus no nosso passado, lembrado, recitado, é motivação no presente que nós podemos confiar e prosseguir com Ele para o futuro. Duas maneiras, à luz do texto, que podemos fazer isso. Em primeiro lugar, resgatar tradições familiares, ritos de passagem, talvez conforme o povo judaico que celebrava o bar mitzvah e bat mitzvah, um sinal de maioridade de 12 para 13 anos, uma cerimônia em que a responsabilidade foi entregue. Também na área da pureza moral, lembrando Provérbios, o perigo de sexo fácil, dinheiro fácil. Como? Através de símbolos de pureza nós podemos trabalhar primeiro. Nós sabemos que é uma luta tão grande hoje em dia, mais do que eu acho que era no passado, dos nossos adolescentes, jovens, se manterem puros para o seu futuro casamento. Então nós queríamos fazer de tudo quanto possível para ajudar os nossos filhos nessa luta. E uma coisa que nós fizemos era um símbolo mesmo para as nossas filhas. Aqui na foto é a nossa neta, nosso filho e nora, fazendo a mesma coisa com a nossa neta, de entregar num momento especial, sair para um jantar e entregar um pingente de ouro em formato de cadeado, mas com um coraçãozinho e um buraquinho de chave. Então, nesse momento, entregar, e ela vai usar, então, esse cadeado, e nós, os pais, guardamos a chave, porque nós estamos protegendo, ajudando na proteção da nossa filha. E então, o pai colocando aqui, né? E daí... e guardando a chave.
conta dos meninos. Agora o... Pode. Tá. Os meninos não queriam andar com pingente de ouro, né, em formato de coração. Não era o que eles queriam. Mas então o que nós fizemos? Nós compramos sim um pingente, um coraçãozinho de ouro, mas esse pingente colocamos dentro de um baú. Nós trancamos com cadeado e a chave ficou conosco. Então o símbolo era o coração do filho que estava trancado dentro desse baú e ficava fechada. 2 dos meninos queriam algo que ficasse junto com eles. Então eles desenharam e nós pedimos que fizesse um anel de prata, uma coisa bem masculina, mas com o símbolo tinha o desenho de um coração e uma chave, para eles sempre lembrarem da importância da pureza. Quando chegou na hora dos casamentos dos filhos, na hora das meninas, quando elas casarem, os irmãos entraram carregando o baúzinho que tivesse a chave dentro. Entregou a chave para nós, os pais. O Davi fingiu que ele ia engolir a chave, não ia dar para o noivo, não. Mas ele não engoliu. E nós, então, entregamos a chave do coração da nossa filha para o que seria o marido dela, mostrando que agora o dever era dele, de proteger o coração da nossa filha. E dos meninos foi a mesma coisa, entraram com um baúzinho, mas aí o nosso filho, nós abrimos e o nosso filho então colocou o coração no pescoço da sua noiva. Mencionei festas especiais, rito de passagem. Nós evitamos um pouco, não tem problema, mas festa de debutante, automaticamente 15 anos. Mas na maioridade de maturidade, quando sentimos que nossos filhos adolescentes, jovens adultos, haviam abraçado o mesmo norte, Jesus como Senhor, mesmo com erros que eles iriam cometer, nós fazíamos uma celebração que nós não chamamos de Bar Hesed, que é filho do mandamento da lei, mas de Bar Hesed, que é a palavra para graça, misericórdia. E foi um momento especial, homens com homens, mulheres com mulheres, a família toda. Temos escrito sobre isso em alguns lugares. Mas, por fim, o método que mais funcionou para a nossa casa, a nossa família, foram memoriais, ou seja, assim como pedras do Antigo Testamento, objetos tangíveis que lembravam de momentos da nossa vida, assim como o mundo faz isso. Como na palavra de Deus, as pedras do Rio Jordão, a Arca da Aliança, o arco-íris até hoje, a ceia do Senhor até hoje, no mundo, memoriais, para não esquecermos do passado. Uma recomendação a vocês que muito funcionou para nós até hoje. Tem alguns programas de YouTube em que os próprios netos contam ou perguntam para a vovó contar. É uma prateleira de objetos miniaturas. Nós não queimamos velas diante dessa prateleira às 6 horas da manhã. Não são ídolos, mas cada objeto aqui conta uma história. A calça camuflada que lembra quando Steven foi picado por cascavel, mas não passou pela calça. A história das abelhas que 2 dos nossos e 2 primos foram atacados por abelhas e picados mais de 50 vezes na cabeça cada um. E Deus reuniu médicos e especialistas na nossa casa em Atibaia, na estância Palavra da Vida, para socorrer. Lembranças, das nossas andanças de Kombi, os anjos de guarda que nos protegiam, a vez que um filho quase quebrou o pescoço dentro de e muito mais. Cada objeto, tanto momentos bons como momentos difíceis. Uma coisa que fazemos quando os filhos casam, nós entregamos uma prateleira que preserva algumas memórias daquele filho, daquela filha, para começar a nova tradição. Memoriais da fidelidade de Deus, para não contrairmos amnésia espiritual. Você tem suas histórias, com certeza. Deus está escrevendo a história da sua família e você pode simbolicamente
contar. E isso vai continuar para seus netos também. Bom, antes das perguntas e as respostas da minha esposa, você poderia chegar aqui e, por fim, algo que aprendemos muito tempo atrás, mas que muito tem nos ajudado e temos compartilhado. Na última página da apostila, antes de falar um pouco sobre os recursos que oferecemos. Um erro de 2 funis que foge muito, o primeiro, do padrão bíblico que aprendemos. Com isso, então, nós vamos tentar responder algumas perguntas e terminamos o nosso tempo. O erro do funil do mundo. O que acontece muitas vezes é que nasce o seu primeiro bebê, e todos eles, mas nós estamos tão felizes, tão alegres com o presente que Deus nos deu e nós temos como alvo, como objetivo de ser o maior amigo desse filho. Nós queremos fazer de tudo para ter um bom relacionamento com este filho. Só que o que acontece muitas vezes é que os pais, tentando ser amigo dos filhos, eles não colocam limites nos seus filhos. Então a criança chega e tem um funil totalmente aberto, que a criança tem uma liberdade total para fazer tudo o que quer, do jeito que quer e quando que quer, porque o pai quer ser o bonzinho. Só que a criança vai crescendo e chega nos seus 4 anos, os pais de repente se tocam que aquilo que eles achavam fofinho não é mais. E agora eles estão vendo que eles têm um monstrinho dentro de casa. Então, a essa altura, eles começam a colocar limites na vida do seu filho. Só que o filho nunca ouviu um não, nunca teve nada, nunca foi contrariado. E agora os pais estão tentando contrariar, ele reage muito mal. Então, os pais fecham mais ainda e o filho reage pior. E eles fecham mais ainda e o filho dá um fora, não quer nem saber mais. E é por isso que a gente vê tanto adolescente rebelde, porque eles não aprenderam desde cedo como lidar com limites. E agora, no fim do processo da criação, os pais tentando limitar tudo e eles dão um fora, eles não querem nem saber. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um propósito totalmente diferente. Naquele primeiro, os pais queriam começar como amigos e terminaram o processo como inimigos. Nesse segundo modelo, nós começamos como pais, como autoridade na vida do nosso filho. Então, a criança pequena, de 0 a 2, 0 a 3 anos, tem pouquíssima liberdade. Nós decidimos tudo. Por quê? Eu quero fazer isso a vida toda? Não, de jeito nenhum. Mas eu quero proporcionar muitas e muitas oportunidades para o meu filho aprender o que é obedecer. Então, ele pequenininho, eu decido tudo para ele aprender que ele precisa obedecer. Ele aprendeu? Eu começo a abrir um pouco. Agora eu começo a dar um pouquinho de escolha para ele. E ele lida bem com isso, eu dou mais e mais liberdade. Obviamente, ele é pecador, de vez em quando eu tenho que voltar um pouco, mas no geral, eu sou a mais chata, mais assim, né, exigente, numa época que ele não vai nem lembrar. O que ele vai lembrar é que ele aprendeu a obedecer e a gente está dando mais e mais liberdade porque ele tem sido responsável. Nesse modelo, nós começamos como autoridade e terminamos, sim, como melhores e maiores amigos que dura para o resto da vida. Obrigado. Ou seja, o resumo do que tentamos passar para vocês hoje: os pais que amam a Deus de todo o coração, Deuteronômio 6, transmitem a sua fé a outra geração, através da intercessão, instrução
intervenção. Tudo bem, tudo isso mirando, expor o coração, levar até a cruz de Cristo. Vacinas, para não esquecer, ensino regular formal, informal o dia todo e todo dia, e também simbólico. Não é difícil, é impossível, mas Jesus quer fazer isso em e através de nós. Que Deus nos abençoe, como pais e avós também. Amém? Pastor, um microfone para a audiência, nós respondemos aqui, pode ser? Alguém que poderia pegar o microfone, talvez até ajudar levando. Temos pelo menos 15 minutos aqui, 15 minutos. Quem vai fazer a segunda pergunta que ninguém quer fazer a primeira, já tem aqui na frente. Deus te abençoe, vejo a tua mão. Pergunta. Bom dia. Eu queria saber como criar essa autoridade com a criança sem ser violenta. Ok, a distinção importantíssima é entre autoritarismo e pai de autoridade. Então, desde cedo, você é quem manda e agora entra naquele outro campo complexo, mas tem que ter consequências. A criança recusou obedecer, agora você não tem o tempo nem para entrar nisso. Mas se não houver consequência, você só fala de boca para fora. Você consulta, você clama, você manipula, você suborna, dá gorjeta, dá ameaça. Isso é tudo um absurdo. A criança tem que aprender, quando uma mãe fala, é sério, é isso que vai acontecer. Você não quer ficar nisso? Isso é bem no início. Você quer agora, quando a criança cria raciocínio abstrato, 5, 6 anos de idade, para associar crime e consequência, perda de privilégio, multas. Eu era chato, criança deixando luz acesa, eu pagando a conta. Provérbios fala, Provérbios 19, homem de grande ira tem que sofrer o dano. A palavra dano no hebraico é a palavra pagar uma multa. Então, é um método bíblico. Nós temos netos que tocar na carteira é horrível. Bater no bumbum, tranquilo. Então, você toca na carteira. Então, usa o que é possível. Perda de consequências, não sei se tem outras coisas. Mas você não começa esse processo com 14 anos de idade. Isso começa bem cedo. Ok, tem aqui e depois lá no fundo. Tudo bem? Bom dia. Meu filho está na famosa fase do porquê e ele tem questionado até por que ele tem que me obedecer. Então, o que eu respondo para ele? Porque Deus disse para obedecer. Ele tem o quê? 8 para 9 meses? 3 anos. Ou 3 anos. Tem a famosa fase dos porquês. Isso é bom. Eu entendo. Acho que você poderia... Sim. Nessa fase, a criança quer saber o porquê de tudo, né? A gente cansa de ouvir. Por quê? Tem hora que deu. Mas ele tem que obedecer porque o nosso pai, quem nos criou, quem sabe como é que nós funcionamos melhor, foi isso que ele falou. Nós temos que obedecer a Deus e foi ele que falou que os filhos precisam obedecer os pais. A gente falava para os nossos filhos, mesmo se nós estivermos errados, pedindo algo, talvez a gente tomou uma decisão errada. A atitude de obediência deles será honrada por Deus, porque eles estão cumprindo o papel que Deus deu para eles. E nós é que vamos ser disciplinados, né? Mas foi Deus que pediu isso de nós e Ele sabe melhor, porque Ele é o nosso Criador. E Ele falou que funciona assim. E o nosso filho tem que aprender. Uma dica que nos ajudou muito é não somente dar ordens. Tem hora que eu dou ordem porque eu sou papai. Deus exige que eu seja a sua autoridade. E se eu deixar você desobedecer, eu estou desobedecendo ao meu papai do céu. Mas, ao mesmo tempo, uma dica, havendo possibilidade de dar a razão moral
por trás da ordem. Filho, terminou o culto. Não é para você ficar correndo aqui dentro da igreja. Porque há senhores e senhoras de idade que você pode derrubar. Isso pode acabar com a vida deles. Então, enquanto na presença de pessoas mais idosas, eu peço que você não faça isso. Essa razão moral por trás força você a não ser arbitrário e a pensar na preciosidade de outras pessoas. Filho, nós não jogamos lá no banheiro o lixo no chão. Se errarmos, nós vamos colocar de volta. Porque tem pessoas preciosas que trabalham aqui, que vão ter que pegar a nossa sujeira. Isso não é justo. Você queria fazer isso? Agora a criança extrapola. Sabe a razão moral por trás? Não, vai ter uma competição de vôlei dentro da igreja, mas eu não posso jogar. Mas por que não? Não sei por quê, mas meu pai falou que não pode brincar na igreja. Não, é só quando tem adultos, pessoas idosas. Você ensina a extrapolar para outra situação que não é dentro da igreja, mas tem senhores de idade. Ele ajuda. Não, colega, não vamos correr aqui, porque aquela senhora de bengala nós poderíamos derrubar. Isso é ir além de mero autoritarismo para dar a razão moral por trás. Tinha lá no fundo, bem atrás. O Vado vai fazer seu exercício. Obrigada. Duas dúvidas rápidas. A primeira é como lidar com avós que nós queremos que fazem parte da vida das nossas filhas, mas que não têm os valores muito alinhados com os nossos. Como exercer esse limite sem deixar essa participação? Nós precisamos ser bem criativos, porque é importante ter esse relacionamento, mas também não queremos que eles passem valores diferentes para os nossos filhos. Então, talvez tenha que ser algo em que você organiza o que vai acontecer, talvez convidar para a sua casa, para ter um tempo junto que você talvez planejou algo muito especial, ou que vocês vão e ficam na casa deles, mas vocês estão por perto. Talvez você poderia sugerir algo que poderia ser muito gostoso. Ai, mãe, eu lembro quando a senhora fez tal coisa comigo e foi tão importante, eu não gostaria de repetir essa experiência com a nossa filha, mas você tem que ter muita sabedoria, porque você não quer simplesmente largar os seus filhos na casa onde você sabe que talvez vão assistir programas que você nunca deixaria assistir na tua casa. Eles vão fazer... Não sei qual é a dificuldade, mas você tem que ter uma sabedoria de poder proteger os seus filhos de influências negativas que você não quer que eles tenham, ao mesmo tempo valorizar e honrar os seus pais, os seus sogros e cultivar esse relacionamento. Talvez você tenha que estar juntos e programar algo assim. Obrigada. Como faz para ajudar a alinhar o coração da nossa mais velha de 4 anos quando nós corrigimos a nossa de 1 ano e meio? A gente sente que às vezes ela se alegra com o fato da irmã do meio perder privilégio e etc. Quando a gente consegue ver bem a atitude da criança, né? Quando o filho vinha acusando o outro, porque queria que fosse disciplinado, e a gente vê bem isso, também era disciplinado, porque ele está fazendo o papel do diabo, né? Ele está acusando, está apontando o dedo e não é por aí. Agora, exige um tempo em que a criança mais velha precisa, ou qualquer um dos dois, precisa apelar para uma autoridade, né? Então, a criança fez algo que não deveria ter feito, ele conversou, ele pediu para parar, ele não parou. Essa criança não tem autoridade para fazer a criança parar. Então, nesse sentido, é apelar para uma autoridade, ou às vezes até uma coisa perigosa. Mãe, está acontecendo tal, tal e tal, precisa acudir, porque não tenho autoridade para fazer isso.
mas a gente tem que ver muita atitude. Por que ele está vindo contar isso para mim? É porque ele quer ver o outro, né, sofrer as consequências, ou realmente ele já fez tudo que podia fazer para ajudar e não pôde? Toda disciplina bíblica, Hebreus 12, citando Provérbios 3, diz que não é nada alegre, nada agradável. Então, se o outro se alegra com o mal, 1 Coríntios 13, sobre o amor, então está imitando o diabo, que se alegra com esse tipo de coisa. Então, essa outra conversa paralela que tem que haver consequências se continuar. Ok, mas aqui na frente, aqui... Ih, vamos ficar até 2 horas. Vamos ser bem objetivos. A dúvida rápida. Às vezes eu tenho percebido que o meu filho, ele obedece mais pelo medo de ser disciplinado do que entender que a obediência é uma coisa que Deus pede. Como que a gente faz para reverter esse tipo de pensamento que ele está começando a adquirir? Não está totalmente errado. O temor do Senhor envolve conceitos bipolares de temor e tremor, e também amor e carinho. Andar com o Senhor, no temor do Senhor, é andar numa tensão entre essas duas coisas. Há consequências pela desobediência, desacato, e deve ter um temor disso. Então, não está totalmente errado. O segredo é transformar tudo isso também no amor de não desagradar papai, mamãe, nos deixar tristes e tudo mais por causa do amor. Mas esse é um relacionamento construído. Então, eu não diria que é totalmente errado, mas tem que reforçar o outro lado, não fazendo chantagem. Você faz isso e mamãe só chora e agora vai no quarto e vai dormir até quinta-feira. Não é essa chantagem, mas mostrar que feriu o relacionamento. No início, por exemplo, vou usar outra ilustração. Mentira de uma criança de 2 anos é uma coisa. Talvez aprenda a não mentir por medo das consequências. Agora, um adolescente olhar na sua cara, depois de 16 anos na sua cara e mentir, agora é outra questão. Porque agora é o relacionamento que não importa, eu quero me proteger de qualquer jeito, eu vou mentir na sua cara. Na adolescência, jovens, adultos, é outro nível de relacionamento. Nós queremos cultivar os 2 aspectos do temor do Senhor desde cedo. Relacionamento, mas também reconhecimento que o pecado leva ao mal. Pode ser mais uma? 2. Ok. Olá, tudo bem? Eu queria perguntar para você qual seria o limite da disciplina com crianças pequenas, então seria menores de 5 anos, da disciplina imediata ou da disciplina na qual a gente leva até o quarto e conversa com ela e dá a disciplina. Existe essa questão da disciplina imediata de acordo com o que vocês estudaram e têm a vasta experiência? Só para esclarecer, lá foi obediência imediata. Sim. A questão seria, já houve a desobediência e precisaria ser corrigido. Tá. Essa correção para crianças menores de 2 anos ou até 3 anos deveria ser imediata, okay, ou deveria ser algo levado? Eu vou cair nessa fria, porque normalmente eu passaria tudo isso para você, mas eu vou te poupar. E depois você pensa e ajuda aqui. Assim que eu me enterrar, você ajuda. Há momentos na vida envolvendo disciplina e tudo que você entende por trás disso, que você escolhe perder uma batalha para ganhar a guerra. Então, seja qual for a disciplina, nunca em praça pública, nunca no Carrefour, nunca talvez diante dos avós, os seus sogros, é sempre particular. Uma criança menor de 2 anos, menor ainda, você não tem como fazer alguma coisa agora. E talvez esqueça depois, você perdeu aquela batalha. Porque você não quer perder o seu filho, não quer ser denunciado, outras coisas. Então, aconteceu no meio do Carrefour. Nossa filha, eu vou revelar talvez mais do que eu devia, mas
Ela tem 7 filhos. Imagina ela. E cada criança quer sucrilhos, quer sonho de valsa, quer coisa assim. Ela não faz nada. Ela só pega uma caneta e coloca uma marca na mão. Tem criança que chega em casa parecendo zebra. Listra. Mas a criança sabe. E a criança pode fazer assim. Não, eu tenho uma marca na minha mão. Ninguém vai fazer nada. A ideia é que em casa vai ter a consequência, seja qual for. Então, às vezes a gente perde em momentos, mas nós não somos caracterizados pelo delay, por tempo, assim que possível. Agora, uma criança mais velha pode esperar chegar em casa, no outro quarto, coisa assim. Ok. Última, meio-dia. Eu tive uma experiência de fazer a correção e experimentar o coração duro, que não aceita correção. Como agir nesse cenário? Tem uns que são bem mais difíceis, né? Que são duros na queda. Você quer chegar no ponto em que a criança consegue enxergar o que ele fez de errado. Muitas vezes, a criança, intelectualmente, até que admite, ele vê o que foi de errado. Você tem que explicar tudo que foi, o que aconteceu, e tem que haver a disciplina, seja do jeito que for, o que vocês vão fazer, se é perda de privilégios, o que for. A dificuldade é que nós queremos reatar relacionamento, e se a criança não se entregou, não tem isso. Então, nós temos um filho que era mais difícil. Ele sabia de cabeça que ele estava errado, mas ele não ia se curvar de jeito nenhum e não queria admitir isso. Então, a nossa prática foi: você fica aqui no teu quarto. Quando você estiver pronto para pedir perdão por aquilo que você fez, você me chama. Aí o tempo é dele, ele está ali. Às vezes me chamava, é que meu irmão... Não, você não está pronto ainda para pedir. Eu já lidei com teu irmão. Eu quero que você veja o que foi que você fez para você pedir perdão da sua parte. Às vezes ficava 3 horas ali, tá? Tudo bem, o tempo é dele, ele que está ali preso. Não é sem nada, não tem brinquedo, não tem celular, não tem nada, ele está ali. Para deixar o Espírito Santo, né, quebrar esse coração duro. Quando finalmente estivesse pronto. E eu não quero criar filho hipócrita também, falando, não, agora tem que pedir perdão. Ai, perdão. Não, não é isso. Ele tem que ser quebrantado. Às vezes vai levar um tempo, às vezes talvez tenha que perder o privilégio de estar junto com o resto da família. Você não vai deixar passar fome ou privação, coisa assim, mas algumas coisas que ele tem que sentir. Você rompeu o relacionamento, você tem que reatar. E para terminar, é uma boa lembrança que não somos nós, é só Deus que pode fazer esse trabalho. Isso pode se estender até os anos da adolescência, espera que não, mas sempre tem crianças assim. Mas Deus vai usar essas crianças como grandes líderes. Esse filho que era assim, ele é tenente coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, ele é isso que Deus usou. Mas eu queria dar uma última dica para todos nós, que a gente lida com nossos filhos, que tem momentos com seus filhos adolescentes, essa fase e tudo. No momento do conflito, às vezes não é quando você vai resolver isso. Às vezes esse tempo à parte, depois você volta a conversar, mas às vezes é só na quarta-feira que você vai marcar uma conversa no momento de não conflito, não no calor do momento. E esse tempo intencional, individual. Eu fazia isso levando cada filho por sua vez para tomar café comigo, para eu ouvir e não só pregar sermões sobre lutas, interesses, meninas, coisas assim. Mas também trabalhar, filho,
aquela conversa outro dia, eu não gostei. Eu não quero que a gente sempre esteja batendo cabeça, tudo. O momento é tranquilo, um momento de não conflito. Agora, a gente abre esse diálogo, especialmente o filho um pouco mais velho, para desenvolver relacionamento. Podemos conversar mais também sobre isso depois. Pastor, obrigado, gente, pelo tempo junto com vocês. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Queridos, que Deus os abençoe no pastoreio dos seus filhos. Que sejam fiéis, íntegros, instrumentos tanto no exemplo de temor a Deus, quanto na aplicação dessas verdades preciosas para que cresçam na graça e conhecimento de Jesus. É um privilégio a gente poder chegar nessa altura do campeonato como avós e ver o quanto vale a pena investir com afinco, com dedicação na vida dos filhos. Aliás, nós avós combinamos sobre aquela pergunta que foi feita lá atrás, nossos filhos, e nós combinamos que enquanto eles estiverem lá em casa, tudo que eles fizerem e nós fizermos, eles não vão contar nada para os pais. Assim, é brincadeira. Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar, agradecer de coração ao Davi, ao Carol por dedicar esse tempo aqui entre nós. Que Deus continue abençoando suas vidas, família e seus ministérios. Pai, nós te somos gratos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Pedimos que o Senhor nos abençoasse aqui nesta manhã. O Senhor se manifestou de tantas maneiras através da tua palavra, na mensagem transmitida, nos exemplos que foram trazidos, ó Deus, e nós te somos gratos por essas bênçãos. Sê com cada pai, ó Deus, para que seja fiel na aplicação dessas verdades, para a tua honra e para a tua glória. Continua a proteger, guiar, ó Deus, Davi e Carol na sua volta para casa, em todo o seu ministério, juntamente com os seus. Nós te somos gratos, te adoramos e te bendizemos. No nome de Jesus, amém, Pai. Deus abençoe vocês.